E o Coritiba é campeão brasileiro da Série B do ano de 2025. O Coritiba se tornou o primeiro time a ser tricampeão da Série B na história do futebol brasileiro. Mas todo torcedor coxa branca sabe que esse ano não foi fácil, teve protesto na Faria Lima, teve saída de medalhão no início do ano, enfim, uma confusão. E antes da gente começar de eu contar a saga do Coritiba esse ano na Série B, faz um favor pra mim, se inscreva no canal, já curta esse vídeo, compartilha com os amigos que você conhece que torce para o Coxa ou que não acompanhou tanto a Série B, que eu vou te trazer aqui a história de como foi essa conquista num novo vídeo do Crônicas da Bola. 2024, o fundo do poço. Pra gente falar um pouco da campanha de 2025, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 2023, em meio a negociações da SAF, o Coritiba acabou sendo rebaixado. Muitos dizem que a SAF já estava no comando desde o início daquele ano na Série A, mas a concretização do negócio se deu na metade de 2023. A SAF acabou apostando em alguns nomes renomados como Slimani, Gessé Rodrigues, para tentar livrar o Coxa do rebaixamento daquele ano, mas de nada adiantou. Dito isso, em 2024, o time fez a sua pior campanha na Série B, ficando apenas na 12ª colocação. Foi a primeira vez na história de todas as vezes que o Coritiba disputou a Série B que o time não chegou nem a entrar no G4. O máximo que conseguiu chegar foi em 7º lugar naquela competição. E é nesse cenário que a gente chega em 2025, né? Onde o torcedor estava já extremamente pessimista devido aos traumas ali dos 2 últimos anos. Mas tem coisas boas que ficaram ali de 2024 para 2025, que foi o esqueleto do time que viria a ser campeão da Série B. Pois foi em 2024 que Pedro Morisco, Sebastião Gomes, Josué e Ronier despontaram no Coxa. Esses 4 foram os alicerces principais para o Coritiba obter o título no final de 2025. O início conturbado de 2025. Então, para comandar o time em 2025, a diretoria do Coritiba apostou no técnico Mozart. Foi jogador, passou pelas categorias de base do Coxa, se tornou profissional no Coritiba. Campeão paranaense em 1999, foi escolhido o comandante para a Série B. Ele veio com o respaldo de um grande trabalho feito no Mirassol no ano anterior, onde ele subiu o time de São Paulo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Mirassol, que vem fazendo uma campanha incrível na Série A, que já está garantido na Libertadores, inclusive. Mozart, que é curitibano e torcedor do Coxa, aceitou a missão, aceitou o projeto da SAF e abriu mão de jogar a Série A pelo Mirassol para comandar o Coritiba na Série B. E logo de cara o Mozart trouxe vários jogadores que eram de confiança dele dos clubes que ele tinha passado, como Giovanni De La Torre e Rodrigo Moledo. Alinhado a isso, o Coritiba trouxe um nome de peso para o seu elenco. Tratava-se do lateral direito Rafinha, super experiente, super campeão pelo Bayern de Munique, pelo Flamengo também. Ele tinha um pré-acordo para continuar no São Paulo, mas ele abriu mão para voltar para o clube que o revelou. Ali no alto dos seus 39 anos, ele já voltou com o pensamento de se aposentar e de repente conseguiu um cargo administrativo no clube. O torcedor acreditou, trouxe um jogador com identidade no clube e isso trouxe otimismo por boa parte da torcida. Mas acabou que nem para a Série B ele acabou ficando, né? Jogou ali o Paranaense e depois... Bom, eu já trago o que aconteceu depois, mas você já deve saber. As eliminações. No Campeonato Paranaense, o Coritiba começou com um time muito jovem, tendo os principais jogadores sendo da categoria de base ali, muita gente abaixo dos 20 anos. Só que o Coritiba já veio num ano muito ruim, então a pressão já era muito grande. E os primeiros jogos mostraram que aquela equipe não ia dar em nada e o planejamento precisou ser adiantado para que o time titular entrasse. O elenco tentava engrenar algumas partidas boas, mas oscilava demais com partidas ruins e não agradava ao torcedor. Aí veio as primeiras decepções da temporada, né? A eliminação no Campeonato Paranaense para o Maringá, ainda nas quartas de final. Pelo segundo ano consecutivo, o Coxa é eliminado pelo mesmo time. E aí a eliminação na Copa do Brasil, que foi mais um balde de água fria na torcida branca, onde o Coxa foi eliminado pelo Ceilândia, onde ele empatou o jogo no tempo normal e foi derrotado nos pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil. Torcida na Faria Lima. Com isso, o torcedor do Coritiba chegou no limite, né? 2, 3 anos ali só se ferrando
E aí juntaram vários coletivos da torcida do Coxa e eles foram até a sede da Tricorp, que é a empresa que detém 90% da SAF Coxa Branca. É isso mesmo, eles não foram no CT protestar com os jogadores, foram diretamente no escritório lá em São Paulo, uma caravana de ônibus, chegou lá, começou a gritar no meio da Faria Lima, levou cartaz. A mensagem da torcida era clara, de que a empresa tratava o Coritiba como um negócio bem distante e não levava a seriedade que o futebol exige ali do dia a dia, respeitando as tradições e respeitando o cotidiano ali da sua torcida. Logo depois foi noticiado o fim do contrato do Rafinha no Coritiba. Pedir qualquer tipo de autorização, o Rafinha apareceu no amistoso no Bayern de Munique, na Alemanha, e logo depois das eliminações aquilo ficou extremamente feio e para a imagem do clube mesmo, né? Como que o clube libera, né, o jogador para fazer uma partida comemorativa logo depois de alguns desastres. Logo o líder do elenco, né, o mais experiente, fazer isso. Então a passagem do Rafinha, que viria para comandar o time ali na Série B, acabou antes mesmo dele começar a competição, né? E aí, logo em sequência, ele anunciou sua aposentadoria do futebol. Reconstrução do elenco. Então, com as eliminações precoces, o Coritiba teve um tempo ali para se reconstruir e se preparar para a Série B. O Coritiba foi ao mercado para ver se conseguia melhorar a qualidade do seu elenco para a Série B. Trouxe para as laterais ali Alex Silva e Zeca, que já tinham trabalhado com o Mozart. O Alisson, volante de muita raça e muita pegada ali no meio de campo, também foi contratado. E aquele que viria a ser o ponto de mudança na defesa do Coritiba, que é o zagueiro vindo do Operário, Jaci. Além disso, o experiente zagueiro Maicon, que foi contratado no início do ano, se recuperou da lesão que ele teve no Paranaense e já estava apto a jogar a Série B. Então aí o Coritiba já começava a ter sua espinha dorsal no início da Série B. Então quando a Série B começou, a torcida estava desacreditada, mas o time começou a vencer os primeiros jogos, as primeiras disputas ali, empatar algumas partidas bem difíceis. E aí o time começou a ganhar a confiança do torcedor. Já dava para perceber o que seria a tônica do Coritiba ao longo da competição, com muita garra na defesa e explorando poucas brechas que os adversários dispõem na Série B. A primeira grande vitória veio na 9ª rodada contra o Criciúma fora de casa, onde o Coxa ganhou de 1-0 e o goleiro Pedro Morisco fez vários milagres. A vitória consolidou o Coxa pela primeira vez ali no G4, né, na competição, e ali o Coxa já não ia mais de soltar das primeiras colocações. Agora, o jogo que mudou a visão da torcida, sem sombra de dúvidas, foi o Atletiba na 14ª rodada. Era o clássico no estádio do grande adversário, né, do grande rival histórico, né, que é o Atlético Paranaense. Era o tipo de jogo que, se você ganha, você tem muita moral com a torcida. E num lance de escanteio, o Coritiba fez o que tinha que fazer, a bola sobrou para o seu capitão Sebastião Gomes e ele guardou a bola, resultado 1-0, a torcida ficou animada, já se empolgou e começou a vislumbrar um horizonte mais lindo, né? Naquele momento o Coritiba assumia a ponta da tabela pela primeira vez. Defesa e resiliência. E a forma que o Coritiba ganhou o clássico e os próximos jogos mostrou qual era a tônica do título da Série B. Ofensivamente o time não engrenava, nenhum atacante fazia gol. Gustavo Coutinho, De La Torre e os centroavantes do Coxa, que foram artilheiros em outros anos, não fizeram nada. O Coxa tinha muita dificuldade de fazer gol, de criar jogadas, mas sempre sobrava em algum tipo de contra-ataque, algum chute de fora da área, bola parada, e assim o Coxa foi indo rumo ao título. A estratégia do Mozart era bem simples, fez 1-0, fecha a casinha e não deixa passar mais nada. O fenômeno Pedro Morisco. E o primeiro turno, quando o Coxa ainda estava constituindo a sua defesa, muito dos resultados se deve aos milagres de Pedro Morisco. Teve um determinado momento da Série B que o Morisco teve a incrível estatística de defender 49 chutes dos 50 que o Coxa sofreu nas partidas. É um dado extremamente absurdo. Como a defesa era para quase uma peneira, ele tinha que se esforçar para pegar todas as bolas que iam no gol. Isso é muito doido de um goleiro que é formado nas categorias de base do Coxa. Já deve ter vários
times de olho, né? Até surgiu notícia aí de Real Madrid estar observando ele, não sei se é verdade, mas fica aqui o apontamento. O Morisco só parou de sofrer quando a zaga se estabeleceu ali entre Maicon e Jaci. A dupla de zaga extremamente sólida. Além de desarmar, né, o Jaci antecipava muitas jogadas e o Maicon também tinha uma saída de bola que ajudou muito na construção das jogadas. Mas como ainda futebol é bola na rede, o Coxa contou muito com a experiência de Josué, o camisa 10 português do Coritiba, era o grande maestro do meio-campo e formou uma das duplas mais habilidosas dessa Série B com o prata da casa Lucas Ronier. Os dois jogadores se entenderam muito bem, os dois são muito habilidosos, os dois têm visão de jogo apurada e juntos participaram de 16 gols dos 39 marcados pelo Coritiba. Então é uma quantidade de gols que demonstra a importância desses dois na equipe Coxa Branca. Eles foram a alma criativa dessa equipe e também o cérebro, a invenção ali. É sempre muito legal ver os dois tabelando ali, que deu muito certo essa junção. O segundo turno. Se o primeiro turno o Coritiba foi arrumando a equipe e consolidando na primeira parte da tabela, o segundo turno foi cheio de oscilação. Logo começou a se notar que o Coritiba ele tinha muita dificuldade de jogar dentro de casa, o estádio sempre lotado, mas ele não conseguia desempenhar um bom papel dentro de casa. Já fora de casa, a equipe agia de forma diferente e conseguia os resultados jogando defensivamente. Houve um dado momento que a torcida pediu inclusive a saída do Mozart, já que sempre que o torcedor ia pro Couto Pereira, não via uma boa exibição, já que o Coxa jogava defensivamente e o time que vinha visitar o Coritiba também jogava defensivamente. Então ficavam os dois times se defendendo e ninguém atacava um ao outro. E aí ficava um jogo feio, acarretando em 7 jogos com um placar de 0-0 no Couto Pereira. Então beleza, o time tinha base, tinha estrutura, tinha uma defesa sólida, mas começou a preocupar o torcedor. Mas Mozart sempre fez questão de não abrir mão do seu estilo de jogo, o que acarretou a segunda melhor marca defensiva da história da Série B, com apenas 23 gols tomados em 38 rodadas. É mole? Isso que o Coxa só fez 39 gols em 38 rodadas. Tipo assim, quase um gol por partida e ainda assim subiu, né? Mas a chave do sucesso foi a defesa, como é extremamente citado por todos que acompanharam a Série B. Outra coisa que fez totalmente diferença foi a campanha do Coritiba fora de casa. O Coritiba historicamente sofre muito para ganhar fora de casa e tem mais segurança dentro dos seus domínios. Esse ano foi totalmente diferente. O Coxa terminou a Série B com 10 vitórias fora de casa e apenas 9 dentro de casa. É extremamente raro um time, né, vencer mais fora do que dentro, onde deveria ser sua fortaleza, mas o Coritiba de Mozart era assim e deu certo. A torcida fez a diferença. Cara, e que Curitiba é gelada, todo mundo sabe. Todo mundo conhece o curitibano aí que tá reclamando do frio, ou quem veio pra Curitiba sabe que é frio. Eu moro em Curitiba e eu sei que a temperatura não é fácil. E mesmo assim a torcida do Coxa deu show. Com uma média acima de 22 mil torcedores por jogo, a torcida do Coxa foi a melhor média de público da Série B. Então você imagine, o time mal há 2-3 anos começou a temporada sendo desclassificado do Paranaense, da Copa do Brasil, oscilando demais e não deixou de comparecer no Couto Pereira. Futebol é isso, né, gente? É paixão e é de quem acredita até o fim no seu time. Mozart e o elenco frisaram várias vezes que a torcida fez a diferença e carregou o Coxa muitas vezes ali em partidas que pareciam perdidas. Então as festas como Green Hell, Rua de Fogo, enfim, tudo que os bandeirões, tudo que a torcida fazia ali em prol do time, foram valorizados pelo elenco. Apesar que dentro de casa o desempenho não foi lá aquelas coisas, mas a torcida sempre apoiou. O jogo do título. Na 37ª rodada, o Coritiba poderia garantir o título dentro de casa. Foi armada uma baita festa, a torcida comprou todos os ingressos, lotou o estádio. Mas aí o Coritiba resolveu decepcionar os seus torcedores com um 0-0 contra o Atlético, que estava na zona de rebaixamento. Boa parte da torcida vaiou,
O elenco não gostou das vaias porque naquela rodada o Coritiba garantiu o acesso para a Série A. Isso já não era o bastante, né? Porque a torcida do Coxa criou expectativas do título. Foi assim que chegou na 38ª rodada, tendo que resolver o título fora de casa. E foi no calor infernal de Manaus, onde a sensação de temperatura ambiente pode chegar ali na casa dos 40 graus. O jogo foi contra o Amazonas, que já estava rebaixado na Série B, mas mesmo assim entrou em campo pensando já na reformulação de sua equipe para a Série C. E o Coritiba não abriu mão do estilo de jogo dele, se defendendo desde o início do jogo. Fez o primeiro gol com o Sebastião Gomes, o capitão do time ali, e depois logo ampliou com o Yuri Castilho, indo para o segundo tempo com a vantagem de 2-0, a torcida já estava satisfeita. Logo no início do segundo tempo, o Coxa tomou um gol, mas a equipe segurou 2-1 até o fim do jogo e deu tudo certo. Havia muita tensão no ar porque logo na rabeira ali tinha o Atlético Paranaense em segundo lugar. Se o Coxa perde o jogo, o Atlético seria campeão e aí, né, um clássico regional ficaria extremamente marcado pela perda do título, mas no fim das contas, Coritiba foi o campeão, o Atlético foi o vice da Série B e ambos subiram, juntamente com Chapecoense e Remo. O título veio 15 anos depois da última vez que o Coxa foi campeão, em 2010. O Coritiba se tornou o tricampeão da Série B, símbolo do que a torcida espera que a SAF ali, através da Tricorp, ou quem possa vir a ser o dono do clube, possa trazer para o futuro, né? Pegue esse título e traga como uma fundação de uma nova era do Coritiba, que não fique naquela de subir e descer como aconteceu em alguns anos atrás. O técnico Mozart já anunciou que renovou o contrato com o Coritiba, então veremos mais dele no Coxa. Mas para o ano que vem, para 2026, o Coritiba precisa se reforçar muito, principalmente no ataque, que não funcionou nada na Série B, e nas laterais ali, que precisa um pouco mais de reforço. Lógico, o elenco todo precisa ser reforçado, mas esses pontos são os principais. Mas nada tira a felicidade do torcedor coxa branca, que lavou a alma com esse título. E parabenizo todos os coxas brancas aí pelo título. E se você curtiu essa história, peço que você deixe o like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe com o torcedor coxa branca aí, ou com quem tem interesse de saber mais como foi essa campanha na Série B, tá bom? E torcedor coxa branca, se você assistiu até aqui, comente qual que foi a parte mais inesquecível da campanha coxa branca em 2025. Até a próxima. Tchau!